Olha só, Star Trek, aquela franquia que sempre chamou a gente pra ir audaciosamente, onde ninguém jamais esteve, tá pra lançar uma nova série, a Starfleet Academy. Só que pra muitos fãs das antigas, a pergunta não é bem sobre o futuro, mas sim sobre o que pode ter se perdido no meio do caminho. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça na crítica de um desses fãs para tentar entender por que esse novo capítulo já tá dando o que falar. E a pergunta que fica no ar sobre Starfleet Academy é fundamental. Será que a gente está vendo um novo começo ousado para a saga? Ou, na verdade, um desvio de rota que ameaça a própria alma da franquia, aquela que cativou gerações e gerações? Pois bem, a análise que a gente vai explorar hoje não tem dúvidas, e aponta com força total para a segunda opção. Bom, para a gente entender o ponto de vista da fonte que estamos analisando, a gente precisa ir direto ao coração da crítica. O argumento é que a nova série não é simplesmente progressista, e, convenhamos, Star Trek sempre teve essa pegada, mas que ela segue uma agenda política bem específica. E tudo isso é resumido em uma palavra bem carregada de significado. A acusação, como dá pra ver, é bem direta. A fonte usa o termo lacração para argumentar que os criadores estão intensificando uma abordagem que, na visão dele, já estava afastando uma parte do público original. Mas tá, o que exatamente ele define como lacração nesse contexto? E para a gente seguir com essa análise, é fundamental entender essa definição. Segundo a fonte, não se trata daquele progressismo histórico de Star Trek, mas sim de um foco muito contemporâneo em políticas de identidade. Um foco que, na visão dele, acaba se sobrepondo a tudo que era essencial: a exploração, os dilemas filosóficos. Ou seja, a crítica aqui é que a alma de Star Trek, a exploração, os dilemas éticos, foi basicamente trocada por uma agenda política já definida. E para sustentar essa ideia, a fonte vai buscar evidências, onde? No próprio trailer da série. E aqui que a análise mergulha fundo no material promocional que foi divulgado. Ele vai apontando elementos bem específicos do trailer de Starfleet Academy, que para ele são a prova do que está afirmando. Vamos dar uma olhada nos pontos-chave que ele destaca. Primeiro, um personagem Klingon que, segundo a análise, desafia as normas tradicionais da raça guerreira. Depois, a ênfase explícita na ideia de que a diversidade é a nossa principal força. Outro ponto é a mudança de cenário. Em vez de uma nave explorando a fronteira final, o palco agora é uma academia. E por último, um diálogo que, na interpretação dele, soa como uma tentativa de ensinar uma lição. Pois é, essa é uma citação bem forte e que mostra a intensidade da crítica. A fonte usa essa hipérbole para descrever o que ele enxerga como uma ideologia de inclusão total. Uma ideologia onde, segundo ele, o objetivo principal seria eliminar qualquer tipo de conflito ideológico ou dilema moral, justamente os elementos que, para ele, eram essenciais para o drama em Star Trek. A partir daqui, a análise entra num ponto que é crucial, talvez o coração de todo o argumento: a comparação entre o progressismo da série clássica e o que ele percebe nas produções mais novas. Nessa comparação, a fonte traça uma linha bem clara. De um lado, o Trek clássico. Ele descreve o progressismo daquela época como algo revolucionário, mas que estava sempre integrado a dilemas morais e filosóficos bem complexos. Já do outro lado, o Trek moderno. Aqui, segundo ele, o progressismo deixa de ser parte da história para se tornar o único foco. Acaba virando uma narrativa que segue um roteiro previsível, em vez de explorar ideias realmente novas. E aqui está o resumo de tudo, a síntese do argumento dele. Para o autor dessa crítica, a grande magia da série original era justamente desafiar o público a pensar fora da caixinha. Agora, a sensação que ele tem é que a nova série simplesmente entrega respostas prontas, como se estivesse seguindo um manual, uma cartilha. Então fica a pergunta: se a abordagem mudou tanto, para quem é esse novo Star Trek? E é aqui que a análise propõe uma teoria bem interessante sobre o público-alvo, sugerindo uma mudança de estratégia que teria sido feita de propósito pelos estúdios. Essa frase, ela captura um sentimento de abandono. A fonte acredita que os estúdios simplesmente não estão mais tentando agradar os fãs originais, que o foco mudou e mudou completamente. Mas mudou para quem exatamente? A teoria apresentada é a de uma armadilha estratégica. O passo a passo seria o seguinte: primeiro, abandonar a base de fãs original partindo do princípio que eles não vão mudar de ideia. Segundo, criar um conteúdo que é projetado para ensinar, para doutrinar uma geração mais jovem. E terceiro, usar o peso da marca Star Trek para fazer essa lição parecer mais atraente. Só que, na visão da fonte, mesmo que essa seja a estratégia, ela está fadada ao fracasso.
E a parte final da análise argumenta que o cenário de mídia que a gente vive hoje torna esse tipo de abordagem completamente obsoleta. É só a gente pensar. No passado, com pouquíssimas fontes de informação, uma única mensagem podia ter uma influência gigantesca. Hoje, o cenário é outro. A informação é descentralizada, distribuída. Qualquer narrativa é imediatamente discutida, debatida, confrontada com contra-argumentos. O ambiente, simplesmente, não é mais o mesmo. E assim, a conclusão da fonte é que essa tática, que ele chama de lavagem cerebral, não funciona mais. É anacrônica. Nesse ecossistema de informação que a gente tem hoje, simplesmente não existe mais espaço para uma única mensagem dominar sem ser questionada. Portanto, a estratégia estaria fadada a ser ineficaz. No fim das contas, concordando ou não com essa perspectiva, ela deixa no ar uma pergunta importante. A evolução é inevitável, mas em um universo tão vasto e tão amado como o de Star Trek, toda mudança de curso acaba inevitavelmente deixando alguém para trás. A questão que fica é: quem são essas pessoas? E para onde a frota está realmente indo agora?